Boa noite. Reviravolta no caso do bebê levado de casa em Saquarema, na região dos Lagos. A polícia investiga se o casal preso por sequestrar a criança faz parte de uma quadrilha especializada neste tipo de crime. 2 pessoas envolvidas no caso ainda estão foragidas. A criança foi encontrada ontem, depois de 3 dias desaparecida. Recuperar o tempo perdido e não desgrudar de Gustavo. A sensação é de alívio depois da primeira noite com o bebê em casa. Toda hora que ele chora é a melhor coisa que eu ouço. Eu só imaginava ele chorando lá com fome, entendeu? Agora ele tá chorando aqui comigo e eu cuido. É a melhor música que a mãe pode escutar. Gabriela e Rodrigo esperam a prisão de mais 2 envolvidos no sequestro, que estão foragidos. Com o único filho no colo, ao lado da família, tentam esquecer os momentos de angústia. Eu nunca perdi a esperança, né? Todo dia ali, focado que ele ia voltar a qualquer momento. E hoje está aqui nos meus braços. Coisa maravilhosa. O recém-nascido foi sequestrado na sexta-feira, quando a casa da avó foi invadida por homens armados, em Saquarema, região dos Lagos. Uma denúncia anônima ajudou a polícia a localizar a criança, num condomínio onde foram presos em flagrante Jéssica Paulina e Altair Ferreira. Na delegacia, o casal contou uma versão que está sendo investigada pela polícia. Eles teriam perdido o bebê e esconderam o aborto do pai adotivo de Jéssica, que havia prometido uma herança de R$500 mil pelo nascimento do neto. De acordo com a polícia, essa informação foi usada para atrapalhar a investigação. O casal é suspeito de fazer parte de uma quadrilha especializada em sequestrar crianças. Eles teriam oferecido R$30 mil a uma outra mulher para que ela entregasse o filho recém-nascido no final do mês passado. Existe uma testemunha também dentro dessa investigação em que ela narra que ela foi assediada por esse Altair, né, por de R$12 a R$30 mil para poder vender uma criança. O sequestro de Gustavo começou a ser planejado no hospital onde a criança nasceu e Altair trabalhava. Ele também era assessor da presidência da Assembleia Legislativa do Rio, cargo do qual foi exonerado. Foram 3 dias de angústia e incerteza. Estou vivendo um sonho de novo, igual como me entregaram lá quando acabou de nascer e me deram ele, né, amor? Tem 2 dias de aniversário pra gente comemorar muito. E o Exército Brasileiro deixou hoje os complexos do Alemão e da Penha. No lugar dos militares, a Polícia do Rio assume a responsabilidade pela segurança do conjunto de favelas, ocupados também em 2010. 720 detidos, mais de 200 quilos de drogas apreendidos. O saldo é positivo, mas a ocupação do Exército nos complexos da Penha e do Alemão foi tumultuada. Em março, moradores filmaram uma confusão em que militares chegam a fazer ameaças. Apesar dos problemas, o comandante da Força de Pacificação ressaltou o sucesso da ação do Exército e, principalmente, a mudança de comportamento da população. Quando nós chegamos aqui, as pessoas olhavam para o chão, caminhavam olhando para o chão, tinham medo de olhar para a nossa tropa e cumprimentar. A população foi ganhando confiança e mudou de atitude. Agora, a Polícia do Rio quer continuar o trabalho adotando a política da proximidade, na qual os agentes dialogam com moradores da comunidade e ouvem as necessidades deles. Polícia de proximidade, a polícia é capaz de dialogar, de ouvir mais do que falar e de construir juntos. A comunidade que vai dizer quais são as suas prioridades. Temos entendido que a segurança como um todo já melhorou bastante. Agora temos outros avanços, notadamente na área social, que nós pretendemos colaborar. As sedes de 2 UPPs, Fazendinha e Nova Brasília, também foram inauguradas hoje. Instaladas em abril, elas funcionavam em bases provisórias. Ainda este mês, outras 2 UPPs devem ser inauguradas na Penha, completando as 8 previstas para a região. O que nós podemos analisar como um aspecto a ser melhorado é a apreensão de armas e drogas, que pelos números foi pequena. Isso se deu graças à presença constante, mas os bandidos não entregam com facilidade o seu terreno. E esse é um trabalho que deve ser continuado.
O CREA, junto com o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil Estadual, vai vistoriar prédios comerciais antigos na cidade para avaliar as condições de segurança contra incêndios e também a estocagem de produtos. A decisão foi tomada depois da sequência de incêndios que atingiram o Hospital Universitário Pedro Ernesto, na Zona Norte, e também uma loja de artigos de festa em Copacabana. De acordo com o CREA, uma comissão ainda vai definir a data do início das inspeções. Vamos ver como é que está o trânsito aqui no Rio de Janeiro. Imagens ao vivo do Centro de Operações da Prefeitura mostram para a gente a autoestrada Lagoa Barra, com trânsito bastante intenso para quem segue em direção à Zona Oeste do Rio de Janeiro, a Barra da Tijuca, e livre para quem segue para Gávea, Zona Sul do Rio. Uma rápida pausa e a seguir, aviões da ANAC apodrecem em aeroporto de Jacarepaguá. E mais, bombeiros correm contra o tempo para salvar turista colombiano que se afogou em Copacabana. Jovem de 21 anos estaria alcoolizado. Um turista colombiano morreu afogado por volta das 6 horas da manhã na praia de Copacabana. A Gabriela Cardoso e o Leandro Luna acompanharam todo o trabalho de resgate dos bombeiros na tentativa de resgatar esse turista. O amigo, que também não sabe nadar, estava desesperado. Os dois tocavam violão na altura do posto 5, quando o colombiano Hernan Daniel Lopes Ocampo, de 21 anos, resolveu dar um mergulho e desapareceu no mar. Este morador caminhava pelo calçadão e chamou os bombeiros. O rapaz aqui falou que ele não sabia nadar. Aí eu fui correndo lá chamar os bombeiros. O mau tempo e o mar agitado dificultaram as buscas, que tiveram apoio de um barco e um helicóptero. Quanto mais o tempo passava, maior era a preocupação do médico da equipe. Uma hora assim submersa, né, com água muito fria, a gente vai tentar reanimar a vítima, né? Nesse período. Acima disso, infelizmente, não tem o que fazer. Depois de 1 hora, Hernan foi encontrado. Os bombeiros tentaram reanimar o turista, que não resistiu e morreu dentro da ambulância a caminho do grupamento marítimo de Copacabana. O turista se afogou a cerca de 300 metros de uma cabine do Corpo de Bombeiros. O problema é que os salva-vidas só chegam para o plantão às 7h30 da manhã. Antes disso, ela fica assim, vazia. O plantão dos salva-vidas vai de 7h30 até o pôr do sol, horário recomendado para banho de mar. Fora deste período, apenas 2 plantonistas trabalham dentro do grupamento marítimo no final da praia de Copacabana. Depois do afogamento, os bombeiros colocaram a placa que sinaliza a correnteza. A polícia investiga se Hernan estava alcoolizado quando entrou no mar. 40 mil armas de fogo foram destruídas nesta tarde na Praça da Apoteose. Hoje é o Dia Internacional da Destruição de Armas de Fogo e, para marcar a data, a Polícia Civil promoveu esta operação chamada de Rolo Compressor, em parceria com o Exército e o Poder Judiciário. O objetivo é que até o final do ano, 120 mil armas sejam totalmente destruídas. Para simbolizar a paz, uma faixa branca foi estendida sobre as armas destruídas. Vale lembrar que todo o armamento não só veio das apreensões policiais, mas também de entregas voluntárias da população. 3 aviões que deveriam ser usados para a formação de novos pilotos estão abandonados no aeroporto de Jacarepaguá. Eles pertencem à ANAC e estão avaliados em R$200 mil cada um. São R$600 mil acumulando poeira e ferrugem. Nos painéis dos modelos AMT 600 Guri, apenas 11 horas de voo registradas. O tempo de viagem de Porto Alegre, onde foram fabricados, até o Rio de Janeiro. Desde setembro de 2010, eles estão abandonados no meio do mato, ao lado do hangar da Escola de Pilotos do Aeroclube do Brasil, sem cobertura ou proteção. Os aviões de instrução foram comprados para a formação de novos pilotos, mas estão parados desde setembro de 2010 no aeroporto de Jacarepaguá. Cada monomotor custou cerca de R$200 mil. A ANAC não se pronunciou sobre o motivo das aeronaves estarem paradas ou sobre o destino delas. Ainda não se sabe se os aviões poderão voltar a voar depois de tanto tempo abandonados. Já a Infraero, que administra os aeroportos, foi comunicada há uma semana pela ANAC que os aviões serão retirados do local. Enquanto isso, o que deveria ser usado para formar profissionais da aviação brasileira serve agora como descanso para animais. A Comissão Brasileira sobre Drogas e Democracia lançou hoje, com o apoio do Viva Rio, uma campanha nacional pedindo mudanças nas leis que dizem o que pode e o que não pode quando o assunto são as drogas.
A campanha vai recolher 1 milhão de assinaturas para apoiar o projeto de lei que será apresentado ao Congresso Nacional. O objetivo é tornar a legislação sobre as drogas no país mais justa e eficaz. A principal mudança é transferir a questão das drogas da área da segurança pública para a saúde e a assistência social. Além disso, é preciso estabelecer diferenças claras entre usuário e traficante. O que a gente pretende fazer, que foi feito em Portugal, é estabelecer quantidades, porque aí a gente tem um critério objetivo. Hoje, a lei não tem nenhum critério. Muitos usuários são presos como traficantes. Isso faz com que a polícia fique focando em usuários e não no crime organizado. O novo projeto quer garantir ainda tratamento de qualidade para os dependentes químicos. Hora de ver como é que está o trânsito em outro ponto aqui do Rio de Janeiro. Imagens ao vivo agora da Avenida Brasil, no acesso à ponte Rio-Niterói. A pista da esquerda segue em direção à ponte sem retenções, mas situação bastante complicada para quem segue em direção à zona norte do Rio. Uma rápida pausa e depois do intervalo. Média de atropelamento no BRT é de 1 por mês. E ainda, quadrilha que roubava caixas eletrônicos com maçarico é presa pela polícia. Uma quadrilha especializada em assaltos a caixas eletrônicos foi presa hoje. Um policial militar acusado de envolvimento nos crimes está foragido. O bando também atuava em outros estados. 3 suspeitos de fazerem parte da quadrilha foram presos na Baixada Fluminense e 1 na Zona Oeste. Veja a ação dos criminosos em fevereiro deste ano. 2 bandidos mexem na parte de trás das máquinas para não chamar a atenção. Sem pressa, recolhem o dinheiro. Eles guardam as notas em malas e nos bolsos. As investigações começaram há 3 meses, quando o caixa eletrônico em Angra dos Reis foi roubado. O grupo atuava no Rio, Goiás, Brasília e em estados do Nordeste. Uma parceria com as polícias de outros estados ajudou nas investigações. Segundo foi apurado aqui, eles participavam em outros estados também. Equipamentos usados pelos assaltantes foram apreendidos, como maçaricos e armas, além de celulares e joias. O bando usava um dispositivo para clonar cartões e furtar senhas, conhecido como chupa-cabra, que era instalado nas máquinas. Com os bandidos também estava um aparelho para a confecção de cartões de crédito. O grupo é acusado pelo arrombamento de pelo menos 15 caixas eletrônicos. Os acusados vão responder por formação de quadrilha e furto. O policial militar Wanderson Gonçalves de Jesus ainda está foragido. O corredor expresso de ônibus, o BRT, foi inaugurado há pouco mais de um mês e já está fazendo vítimas. A média de atropelamentos tem sido de 1 por semana. Tudo porque tem gente atravessando no lugar errado. Hoje de manhã, em apenas 20 minutos, nossa equipe flagrou pelo menos 30 pedestres atravessando a pista do BRT na estação Bosque da Barra. Alguns sozinhos ou até em grupos. Este casal se arriscou com um bebê no colo. Não tem passarela, eu fico sem opção, o sinal fica distante. Depois de atravessar a pista, eles chegaram num ponto sem acesso a pedestres. Errado é, mas vou fazer o quê? Risco em dobro. Eles ainda tiveram que seguir pelo recuo do ônibus. Durante a noite, a situação não é diferente. Porque o sinal é muito longe. Em pouco mais de um mês de funcionamento, já foram 5 atropelamentos no corredor expresso que liga a Barra da Tijuca a Santa Cruz. 2 pessoas morreram. Em alguns pontos foram colocadas grades para evitar que pedestres passem. E mesmo onde há passagem subterrânea, as pessoas insistem em fazer o errado. Dei uma olhadinha discreta para lá para ver se estava vindo, mas não estava vindo. É porque o ponto é muito para lá, e essa hora está muito deserto, 11 e pouca, não tem quase ninguém. A Secretaria Municipal de Transportes informou que o BRT está sinalizado com 100 placas e que negocia a colocação de adesivos nos ônibus, alertando para o perigo da travessia. E agora a previsão do tempo. O dia começa com névoa amanhã, mas ao longo das horas o sol aparece, as nuvens também, mas não há previsão de chuva. A temperatura tem uma pequena queda e varia entre 14 e 26 graus. A seguir, cachaça agora é patrimônio histórico-cultural do Rio. Também falamos de futebol, o clássico Fla-Flu. E na primeira entrevista de Sidorf, craque promete honrar a camisa alvinegra. De volta com o Jornal do Rio, e uma bebida genuinamente brasileira ganhou mais um título hoje. A cachaça agora é patrimônio histórico-cultural do Rio de Janeiro. O governador Sérgio Cabral sancionou hoje a lei. Entre as justificativas estão o fato da bebida ser barata e uma das mais belas expressões da cultura nacional.
Hora de falar de futebol. Bruno Valoche já está aqui ao meu lado para comentar as notícias do Rio. Boa noite para você, Boa noite, Bruno. Tudo bem, Thaís? Tudo ótimo. Vamos falar então, antes da gente conversar, ver uma reportagem da Aline Bordalo, porque ela fala, Bruno, sobre a apresentação oficial que aconteceu hoje do novo ídolo botafoguense. Seedorf não prometeu títulos, mas disse que vai honrar a camisa do alvinegro. No Palácio da Cidade, o Botafogo coroou seu novo rei. Seedorf foi pressionado pelos jornalistas a revelar o time dele aqui no Brasil e também o da esposa, que é carioca. Desconversou várias vezes, mas acabou admitindo uma simpatia por um rival do Botafogo. Eu sempre fui simpatizante do Flamengo, não torcedor, simpatizante, porque Zico era o meu ídolo. Hoje, meus filhos, minha família, meu país, todo mundo é de Botafogo. Seedorf começa a treinar amanhã e deve estrear no dia 22 contra o Grêmio no Engenhão. Prometeu à torcida alvinegra dedicação total, mas a experiência dos seus 36 anos o impediu de garantir conquistas de títulos. Eu vou ajudar esse time, esse clube, como um jogador a mais para conquistar esse sonho. Mas eu sou muito realista. Tem muito trabalho para fazer. A chegada foi bonita, a torcida fez a parte dela, mas falar que é simpatizante do Flamengo, acho que não foi muito bom não, hein? Pois é, eu não vejo até nem muita maldade, não. Talvez um pouco de inocência nas declarações do Seedorf, que não está muito acostumado com essa rivalidade envolvendo Flamengo, Fluminense, Vasco e Botafogo, mas eu acho que só com o tempo que ele vai poder justificar a contratação dele. Mas a gente tem que falar, nesse fim de semana foi dia do centenário do Fla-Flu, clássico mais charmoso do Brasil, deu o Fluminense, e eu estive lá bem de pertinho, Bruno, acompanhando a festa da torcida. Vamos ver. No Fla-Flu do centenário, o que não falta é animação. A chuva não atrapalhou. Alguns tentaram se proteger, outros nem ligaram. O que todos queriam mesmo era a vitória. O entorno do estádio do Engenhão ficou engarrafado. Foi preciso paciência. E para garantir a segurança no clássico centenário, o patrulhamento foi reforçado. E famílias inteiras aproveitaram a festa. E para animar o time, música. Domingo meu encarnado e preto vai jogar, é minha folga, quero vibrar. Quem não conseguiu uma vaguinha no Engenhão, vai para os bares. Este grupo de amigas sempre acompanha os jogos e arriscaram seus palpites. Flamengo, né? Podia ser outro. Na volta para casa, tranquilidade, trens cheios e patrulhamento reforçado. Para os flamenguistas, bola para frente. Para os tricolores, mais um motivo para comemorar. Pois é, foi um jogo acirrado, um jogo com cara de Fla-Flu, né? Foi, mas eu acho que ficou faltando futebol. Bastante. Pois é, acho que o Fred brilhou, né? A estrela do Fred, mais uma vez. O Fred é um jogador diferenciado. E desencantou, né, Bruno? Fez o gol finalmente contra o Flamengo. E quase não tinha treinado durante a semana, nem Thiago Neves, mas chega na hora do jogo, o Fred realmente resolve. É impressionante o oportunismo desse jogador. Imagina se ele se cuidasse fisicamente, o Fred hoje estaria na seleção brasileira. E eu discordo da maioria, Thaís. Eu acho que o Flamengo teve pouquíssimas oportunidades de gol. Eu acho que o resultado, a vitória do Fluminense, acabou sendo justíssimo nesse Fla-Flu centenário. Já era esperado, né? O Fluminense tem um time muito superior. É entrosado também, né, Thaís? Já joga junto há algum tempo, né? Eu acho que tem melhores valores individuais. E o Flamengo recente ainda de um camisa 10. O Flamengo não tem esse jogador e pelo jeito, no caso aí do Riquelme especificamente, parece que vai ter que esperar um pouco mais, porque o Riquelme teve uma proposta muito boa hoje do Cruzeiro e pode se transferir para Belo Horizonte. E agora é só esperar, agora vai continuar a busca, né? Pois é, sonhando com o Diego, algo do gênero, mas enfim, o Flamengo precisa de um camisa 10, precisa de qualidade no meio-campo. O Flamengo não tem efetivamente um jogador de criação e se ressente disso. Vida ainda complicada para o Conca. O Fluminense não entrou num acordo com o time chinês. O Fluminense não teve a sua proposta aceita pelo time chinês, né? E a equipe chinesa quer 10 milhões de dólares para liberar o Conca. E o São Paulo está firme na parada, quer contratar o jogador também. Rapidinho, só para a gente encerrar, mais uma vez, polêmica envolvendo o Jobson? Jobson, grande Jobson. Pois é, ele pediu dispensa do Barueri, não joga mais no Barueri. Foram 4 jogos, nenhum gol, e ele disse que não se adaptou a Barueri. Eu me recuso a comentar algo sobre o Jobson. Sinceramente, não tem jeito, Jobson. Não se adapta a lugar nenhum. Só falta voltar para o Botafogo, né? Com certeza. Boa noite para você, Boa Bruno. Noite, Fique agora com o Jornal da Band. Uma ótima noite para você também.